As produções do MCU voltaram e nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise dos 2 primeiros episódios de WandaVision que foram liberados nesta sexta-feira no Disney+. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma análise dos 2 primeiros episódios de WandaVision que foram liberados hoje, né? Se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, ali no Disney+. Queria começar antes pedindo para você, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho da notificação, porque toda sexta-feira vai ter análise do episódio do dia de WandaVision. Também ativa o sininho da notificação para você saber quando o vídeo for postado. Além disso, também se inscreve nessas outras redes sociais aqui e bora pro vídeo. Começando, eu achei foda, já tava morrendo de saudade da abertura da Marvel e a gente ficou mais de um ano sem produções da Marvel, né? O último filme foi Homem-Aranha Longe de Casa e ver essa abertura de novo em uma produção inédita bateu ali matou um pouquinho dessa saudade que a gente tava de coisa nova da Marvel, né? Então agora vamos começar pelas ambientações. A gente já sabia que WandaVision se passaria aí cada episódio uma década, ela começa em 1950 e já vai pro segundo episódio ali pra 60, né? O primeiro episódio é mais na pegada do Dick Van Dyke Show e o segundo episódio é mais na pegada de I Love Lucy, com aquela abertura em animação que achei muito foda também, que é tanto referência de I Love Lucy e uma referência ainda mais forte de A Feiticeira, a abertura sensacional de A Feiticeira, e a gente vê também a Wanda no primeiro episódio com um momento de feiticeira, né, fazendo ali as coisas acontecerem na cozinha. A Feiticeira. Então vamos começar agora as análises dos episódios mesmo, começando pelo primeiro. A gente vê Wanda e Visão chegando casados à sua nova casa e a gente já começa a ter um pouco de noção de que as coisas não estão funcionando tão bem. Parece que a Wanda fez aquele universo ali na pressa, sabe? Ela fez aquela realidade meio correndo, então ela esqueceu algumas coisas. A gente vê que tem uma data ali marcada no calendário deles e eles não sabem do que se trata. Depois ainda a Agnes chega e mais uma vez eu reforço aqui que eu acredito que ela será realmente uma mentora da Wanda, porque a gente vê ela incentivando a Wanda a todo momento, tentando ajudar de toda forma. Então o caso da data é uma delas também. Quando a Wanda olha e não sabe o que é a data, ela começa a dar umas dicas do que pode ser. E aí ela fala também da aliança. Não viu uma aliança, você é solteira, não vê aliança. E aí depois a Wanda já vai arrumando essas coisas. Depois que a Agnes falou tudo, a Wanda fala, a gente não tem um aniversário de casamento, a gente não tem aliança, e aí ela vai consertando isso aos poucos. É outra coisa que reforça que a Agnes está do lado da Wanda. Isso aqui é uma linguagem mais cinematográfica, que é quando você vê o rosto do personagem antes dele falar, quer dizer que ele é uma pessoa que a gente pode confiar. Se ele começa falando de costas, ou, por exemplo, ela bate na porta, se ela fala com a Wanda antes da Wanda abrir a porta, antes de mostrar o rosto dela, aí seria uma indicaçãozinha de que é uma pessoa que a gente tem que desconfiar um pouquinho. Aí o Visão vai ironicamente trabalhar numa empresa de computação, né? E ele processa tudo muito rápido, até porque ele é o computador mais avançado do mundo, só que o pessoal não sabe disso. E continua essa linguagem de sitcom maravilhosa que encaixou muito bem com a série. E no trabalho dele, ele lembra, né, o que era aquela data, o coração naquela data não era uma data significativa para eles, Wanda e Visão, mas um jantar com o chefe dele e a esposa do chefe, que são os Hart, né, por isso o coração. Aí ele liga pra Wanda e também tem aquela linguagem de sitcom que você tá numa situação e que tudo parece que vai dando errado, sabe? E vai deixando o espectador aflito, igual eu fiquei aflito aqui assistindo e imagino que vocês também, porque você sabe que o Visão tá tentando explicar pra ela o que é aquela data e ela acha que ela descobriu, ela acha que é o aniversário de casamento deles e ela fala, não, tá tudo sob controle, e a gente sabe que não tá tudo sob controle, porque era um jantar importante, o Visão nem come, então ela nem tinha preparado comida, e aí quando o chefe chega lá também, ela chega por trás de roupão e faz aquela brincadeirinha com ele. Tudo essa ambientação de sitcom eu achei muito boa. Aí ela começa a preparar o jantar na correria e mais uma vez quem chega para ajudar é a Agnes. A Agnes monta tudo ali para ela, traz os ingredientes, ela não consegue fazer porque mesmo ela tendo todo o poder de criar uma realidade, ela não consegue cozinhar, ela não sabe cozinhar. A gente vê ela toda atrapalhada e uma coisa que é legal também é que os efeitos especiais também desse primeiro episódio foram inspirados nas técnicas que eles usavam na década de 50, e isso também é muito foda. Só para falar um pouquinho de outra referência bem legal a sitcoms aí, a
Deborah Jo Rupp, né, que é a esposa do chefe do Visão. Ela fez Dead Seventh Show, né, que é uma das sitcoms mais importantes ali da final da década de 90, começo de 2000. E também ela fez Friends. Em Friends ela tem uma participação pequena, ela é a mulher do irmão da Phoebe, né, pra quem não lembra. Mas isso é bem legal porque são sitcoms aí populares e uma atriz dessas sitcoms aparecendo aí na série é bem legal. E aí começa o jantar. Quando a Wanda decide colocar o jantar, tem uma referenciazinha bem legal também à Dinastia M, né? Porque o vinho chama Mansão do Memphis, né? E nos quadrinhos em inglês, Dinastia M chama House of M. Então, Mansão do M, House of M, Dinastia M, que é o quadrinho que fortemente inspirou essa série aí, tá ali referenciazinha. Aí começa o jantar e a gente vê de novo que eles não estão no controle da situação. Quando o casal pergunta ali a história deles, eles não lembram de onde eles vieram, como eles se conheceram e tudo mais, eles travam ali. E aí parece que todo mundo trava. O chefe do Visão engasga, a mulher dele começa a repetir... para com isso, e ela fica meio que num looping, o Visão trava e a Wanda que parece que tá meio controlando a situação ali, mas tá perdida, né? Então, quando ele continua engasgando, o chefe do Visão, e cai da cadeira, o Visão fica com aquela cara de não sabe o que fazer, porque ele não tem controle das ações dele. E aí a Wanda quebra um pouco daquela linguagem de sitcom que ela tava tendo mesmo, de ser uma pessoa bem alegre, animada e tudo mais, e fala pro Visão aí de uma forma diferente para ele salvar o chefe dele. Então aí nesse momento ela dá uma ordem pro Visão, mostrando aí que o Visão tem certa dependência do que é das vontades da Wanda nessa realidade. Outra coisa interessante aqui, que também vai ter uma pitadinha disso no segundo episódio, é que o chefe engasga quando ele começa a contestar a Wanda de uma maneira mais forte, né? Então ele bate na mesa e ele fala, vai, conta pra gente, ele bate de novo e aí ele engasga. Então ele é interrompido por um acaso ali, né? Porque nada é acaso no universo que a Wanda tá controlando, e aí ele para de tentar forçar a Wanda a falar algo que ela não queira ou que ela não saiba responder. E aí depois, como na maioria das sitcoms, tudo dá certo no final e acaba o episódio, a gente vê que acaba o episódio mesmo da série, porque é tudo ambientado como se fosse um episódio de uma série mesmo, e aí a gente vê que tem alguém assistindo, alguém monitorando de uma televisãozinha ali, e aí encerra. O encerramento eu achei sensacional, e antes de passar para o segundo episódio eu quero falar da Torradeira Stark. A Torradeira Stark ali parecia uma simples referência tal e tudo mais, mas no segundo episódio tem um outro comercial de uma outra pessoa que me faz crer que o Stark foi o primeiro referenciado na série no primeiro episódio, porque a primeira lembrança dos Maximoff no UCM é do Stark, né? A Wanda e o Pietro, eles têm trauma e eles têm um ódio mortal de Tony Stark ali na Era de Ultron, porque eles ficaram vendo o míssil das Stark Industries ali na frente deles, pronto para explodir por não lembro quantos, 3 dias, 4 dias ali na Guerra de Sokovia. Então o Stark é a primeira memória do que eles têm ali de UCM. Isso pode parecer meio viagem, mas para passar pro segundo episódio eu já vou começar falando do comercial do segundo episódio. O comercial do segundo episódio é um relógio Strucker. O Barão Von Strucker é a segunda personalidade do universo Marvel que tem contato com os Maximoff mais diretamente. Ele que controla as pesquisas que estão sendo feitas ali com as joias do infinito nos Twins, né, nos gêmeos, que eles chamam de milagres ali em A Era de Ultron. Então a primeira memória que eles têm é do míssil das indústrias Stark, e no primeiro episódio eles fazem uma referência direta ali às indústrias Stark que produzem torradeira. E no segundo episódio aparece ali um relógio Strucker. Esses testes eram comandados pelo Barão Von Strucker. Então eu acho que tem aí uma conexão, e se eu tiver certo, se tiver realmente essa conexão, no episódio 3 teria um comercial do Ultron ou alguma coisa do tipo, mas aí eu já acho um pouco mais complicado. Então vamos lá, o segundo episódio ele começa, como eu já falei, com aquela aberturazinha animada, né, uma referência clara e nítida à Feiticeira também, e a gente vê o Visão e a Wanda brincando ali na cama, então tipo, aquelas piadinhas de sitcom mesmo. Já passou da década de 50 para 60, então as referências aí são mais em I Love Lucy e também da própria Feiticeira, que eu acho que vai estar na série toda, já estava no primeiro episódio, já tem nesse segundo com a abertura e tudo mais, e aí a gente escuta um barulho. Nesse momento a gente escuta um barulho, a Wanda e o Visão eles olham, não vem nada de estranho, aí voltam a dormir, e aí acontece o dia seguinte da Wanda sair e ver um helicóptero colorido no meio da sua realidade toda em preto e branco. Aquele helicóptero tinha o símbolo da SWORD, que é um novo órgão aí do governo que está investigando isso tudo. Nos quadrinhos a SWORD investiga ameaças extraterrestres e a SHIELD cuida das ameaças
das ameaças da Terra. No CM eu acho que vai ser um pouquinho diferente, mas a SWORD já dá um sinal de que tá ali com esse helicóptero, que eu acredito, e tem uma teoria disso circulando nas redes sociais aí e tudo mais, que o helicóptero é uma das coisas, o helicóptero causou, claro, aquele estrondo que a gente viu ali que a Wanda e o Visão não sabiam o que se tratava, e ele veio de fora dessa realidade, só que quando ele entra na realidade, ele se submete a fazer parte daquilo, mesmo que não completamente, porque ele tem cor e nada mais lá tem cor. Aí, mais uma vez, a gente vê a Agnes mentorando a Wanda, ajudando ela a se enturmar na sociedade, dando conselhos para ela a todo momento. A Agnes, como eu já disse no vídeo de teoria aqui em cima, vai ficar linkadinho aqui, ela é inspirada em Agatha Harkness, que é uma personagem dos quadrinhos, uma feiticeira também, que em alguns momentos aí dos quadrinhos da Marvel serve como mentora e conselheira da Wanda, aí, porque é uma bruxa mais experiente. E a Agnes vai caminhando com a Wanda e contando com ela ali, apresentando meio ela à sociedade, e apresenta a Dory. E aí depois elas já estão ali no clube, porque vai ter um show de talentos ali da vizinhança e tudo mais. E a Dory começa a fazer um discurso, e aí as mulheres falam ali, todo mundo fala For the Children. Eu acredito que isso pode ser, tipo, mostrando que o Wiccan e Stella eles vão aparecer em algum momento. Só que o que eu peguei aqui de mais interessante foram duas coisas. Uma, que a Dory fala que o diabo está nos detalhes, e depois a Agnes completa, ele pode estar em qualquer lugar. Se você viu esse vídeo de teoria que eu falei pra você, que tá linkadinho aqui em cima, que eu faço uma teoria de que o Mephisto é o grande vilão de WandaVision, essa pode ser uma referência direta a ele, então eu fiquei feliz de ter visto isso, porque acredito que esteja no caminho certo aí aquele meu vídeo. Se você não assistiu, quando acabar esse aqui, vai lá e assiste, que é uma referência falando que o Mephisto já pode estar ali nas redondezas e que ele pode também estar diretamente ligado na criação das crianças. Isso aí até explicaria um pouco de por que essas pessoas aí que podem estar ligadas ao Mephisto falam pelas crianças, e as crianças depois são parte do Mephisto. Isso aí já é parte da minha teoria. Assiste o vídeo lá quando acabar esse aqui. Depois, outro momento muito revelador, que a gente vê a Dory confrontando a Wanda de novo. No primeiro episódio foi o chefe do Visão que confronta ela, e ele engasga do nada, e aí ele para de confrontar porque ele quase morreu. E no segundo episódio, quem confronta a Wanda é a Dory, e ela quebra o copo e rasga a mão, e a mão dela também tem o sangue colorido, diferente de tudo o resto ali que tá acontecendo. E nesse momento também começa um rádio a perguntar: Wanda, quem está fazendo isso com você? E a voz no rádio é do Agente Woo. O Agente Woo a gente viu em Homem-Formiga e Vespa, então ele parece que ele tá aí da SWORD, o que mudou a minha percepção um pouquinho, de que eu achava que a Wanda estava simplesmente criando aquela realidade porque ela tinha sofrido muito e porque ela queria ficar com o Visão, mas aparentemente tem alguém fazendo isso com ela, tem alguém monitorando toda essa situação, e pode ser a SWORD. E aí no momento que, sei lá, onde ela está sendo controlada, ela começa a tremer porque estão confrontando ela, o Jin-Woo vai e pergunta: Wanda, quem está fazendo isso com você? Quem está fazendo isso com você? E a gente não sabe muito bem qual é essa situação, mas a gente sabe que tem alguém olhando pela Wanda. E aí também, nessa cena que tá todo mundo conversando, a gente conhece a Mônica Rambeau. Mônica Rambeau é a filha da Maria Rambeau, e ela não se apresenta como Mônica Rambeau quando a Wanda pergunta quem é ela. Então, isso pode ser ela tentando se disfarçar, mas eu acredito que seja porque ela veio com aquele helicóptero que a Wanda encontrou, que era um helicóptero de verdade. Ela também é da SWORD, e quando ela entra na realidade da Wanda, ela acaba aderindo àquela realidade, então ela não sabe muito bem quem ela é e tudo mais. Na reação do segundo trailer de WandaVision eu falei um pouquinho mais disso, então também vou deixar linkadinho aqui, e eu acredito que seja isso, que ela tá lá naquela realidade, ela não sabe o que ela tá fazendo lá, porque ela entrou lá de caso pensado. Só que quando ela entrou lá, ela perdeu um pouco da autonomia dela. Então isso também é uma coisa que aos poucos a gente vai vendo ela se contestar. Então eu acho que Mônica Rambeau caiu nessa realidade aí, tentou entrar à força e entrou e acabou perdendo a memória. Mas aí eventualmente ela vai recuperar, vai saber o que tá fazendo lá, e aí que vai começar a dar a merda toda, porque a gente já vai vendo mais interferências. E no final do episódio tem outro estrondo, outra interferência aí na realidade da Wanda. Eu acredito que esses estrondos são seres de fora da realidade entrando. Nesse momento a gente vê um homem saindo de um bueiro ali, com uma roupa que não dá pra ver o rosto dele, não dá pra saber quem é. E aí é foda porque a Wanda fala não e volta. Ela refaz tudo. E ela volta pro momento em que o Visão vê que ela tá grávida. Eles se beijam como eles quase fizeram antes deles serem interrompidos pelo estrondo. E passamos para a década de 70. Acaba o episódio já com cor.
e na semana que vem veremos o que acontece nessa nova década. Provavelmente nesse episódio veremos já também os bebês Maximoff, Celery e Wicano, ainda bebês, e então teremos um pouco mais de noção do que está acontecendo aí. Para hoje eu acho que é isso, eu acho que a gente está vendo aí que a Wanda criou essa realidade meio apressada, a Agnes fica a todo momento tentando direcionar ela, tentando fazer com que ela arrume as coisas sem sobrecarregá-la, porque quando as pessoas batem de frente com ela, as pessoas acabam engasgando, machucando a mão, e ela também acaba ficando nervosa e acaba distorcendo tudo. Então a Agnes, como uma bruxa mais experiente, está ali com calma, direcionando a Wanda como se fosse uma simples vizinha amiga. Então eu acredito mesmo que ela será uma mentora da Wanda. Além de tudo isso, minha teoria do Mephisto agora está mais viva do que nunca. Se inscrevam no nosso canal, sigam as nossas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, porque toda sexta-feira vai ter vídeo análise do episódio semanal de WandaVision. Terça-feira também tem vídeo ou programinha especial com a nossa equipe. Então ativem o sininho da notificação aí para não perder nada. Não se esqueçam de curtir o vídeo para eu saber que vocês estão gostando mesmo. Comentem aí se eu esqueci alguma coisa, se vocês também notaram alguma coisa que eu não vi, porque aí a gente vai se ajudando e chega no final ali a gente sabe tudo o que vai acontecer, a gente entendeu tudo perfeitamente. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.